Olá, pessoal. Eu vou explicar para vocês agora como utilizar o comando matriz no AutoCAD. Antes da gente começar aqui efetivamente a fazer ali o uso do comando, é importante nós entendermos por que de se utilizar esse comando, ok? Então aqui na tela, por exemplo, a gente vê uma matriz, né, que ela é formada por quadrados de 20 milímetros de lado, ok? E a gente tem a necessidade de desenhar 64 quadrados, ou seja, organizados em 8 colunas e 8 linhas. Tá? Sabendo utilizar o comando retângulo e o comando copiar, né, você já teria condições de fazer esse tipo de matriz aqui. O que não seria viável produtivamente, né, porque vocês teriam que desenhar um quadrado desse e depois copiar 64 vezes o mesmo, né, observando a distância, né, que está sendo pedida entre cada um deles aqui. Então, isso seria pouco produtivo, utilizando somente esses dois comandos, retângulo e copiar. Então, por isso que o AutoCAD traz para nós esse comando matriz, né, que ele permite operacionalizar essas cópias, né, de maneira organizada e com a quantidade que a gente precisa, ok? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Para fazer esse tipo de matriz, ela é uma matriz retangular, né? Então, a gente vem aqui no comando modificar, vamos aqui no menu modificar, nós vamos abrir ele aqui, e aí vamos procurar aqui o comando matriz. Ele se encontra aqui nessa posição, né? E ao colocar o cursor do mouse sobre a palavra matriz, vai abrir então à direita aqui as opções, né, de matriz retangular, matriz de caminho e matriz polar. Nós vamos aprender a utilizar os dois tipos, né, matriz retangular e matriz polar. Então, para essa primeiro exemplo, a necessidade aqui é utilizar o comando matriz retangular. Nós vamos clicar aqui, ok? E, obviamente, ele já me pede ali para selecionar o objeto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiramente, eu vou construir aqui o objeto, que eu quero fazer a cópia, né? Vou buscar minha camada aqui de desenho. Vou desenhar aqui um quadrado de 20 por 20 de lado, ok? Então, aqui está o quadrado que eu quero copiar. Então, agora sim, eu vou aqui no comando matriz, seleciono uma matriz retangular, vou selecionar o meu objeto. Uma vez selecionado, eu clico no botão direito do meu mouse. Vejam que ele já traz para vocês aqui, vai trazer para nós aqui, 12 cópias, né, desse quadrado, ok? Então, essa quantidade é trazida aqui para a gente saber que o comando foi acionado. Mas nós devemos olhar aqui para a parte superior e ver que vai aparecer já esse menu aqui, né? Onde me traz aqui colunas e aqui linhas, né? Então ele vai me trazer colunas para mim poder informar aqui no primeiro campo o número de colunas que eu quero, né? Nesse caso já está 4, né? Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, né? Então não é 4, eu vou querer 8. Então eu digito aqui 8. E eu vou digitar agora qual é que seria a distância entre cada um dos quadrados. Vamos observar aqui, pessoal, ó, ele trouxe aqui as 8 cópias e me trouxe um afastamento aqui, tá? Se eu colocar exatamente o comprimento do lado desse quadrado, observem ali que ele vai me deixar sem nenhuma distância entre um quadrado e o outro, né? Eu preciso, para poder definir essa distância, eu preciso vir aqui e olhar a estratégia. Ó. Eu quero que um quadrado de 20 de lado me deixe uma distância de 10 entre as cópias, ok? Então, eu preciso somar esse 10 mais o lado, né? A distância entre os quadrados mais o lado. Então, 10 mais 20 vai me dar 30. E é essa informação aqui de 30 que eu preciso colocar aqui no campo que é dado para mim aqui, né? Que tem o nome de Entre, né? Vou colocar 30. Então, agora ele vai me fazer o afastamento aqui exatamente de 10, como eu previa. Mesma coisa eu vou fazer agora no campo linha. Vou colocar o número de linhas que eu preciso, né? No caso 8. E vou deixar ali, como é o mesmo afastamento, eu vou deixar ali 30, né? E vou dar aqui um Enter. Então, agora, efetivamente, eu já tenho aqui a minha matriz, né, de 8 por 8. Se eu quisesse que, ao invés de fazer a cópia das linhas para cima, ela fosse feita para baixo, eu teria que colocar o sinal negativo aqui, né? No 30, colocaria menos 30, ela vai levar a minha cópia para baixo. Ok? Então, é simples assim, pessoal, para fazer o comando retangular, tá bom? Bom, vamos então agora para o segundo comando, a opção no comando matriz, que é o matriz polar, né? Quando é que a gente vai aplicar? Nessas situações, ó, onde eu preciso copiar qualquer objeto, né? Eu fiz aqui
um círculo de diâmetro de 40, mas eu poderia ter feito aqui um quadrado, um triângulo, né? Qualquer forma geométrica, mas o que acontece agora é que a cópia, ela se dá em forma polar, né? Eu vou copiar o objeto que eu desenhei em torno de um centro, né? Para que eu possa dispor, então, de maneira polar as cópias. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o que eu quero copiar é essa forma geométrica circular, ali, de diâmetro de 40, e ela vai ser copiada em torno de um raio de 100 aqui, né? Então, como é que nós vamos proceder aqui? Eu vou vir aqui, então, vou fazer o meu círculo, vou fazer aqui nessa posição para poder vocês compararem, né? Então, esse círculo aqui, ele vai, como ele tem um diâmetro de 40, ele vai ter um raio de 20. Aqui está ele. E eu quero agora fazer uma cópia polar em torno de um raio de 100. Então, eu uso como uma linha auxiliar aqui agora, partindo do centro desse círculo, eu vou ter uma linha auxiliar aí de 100 em x, 0 em y. Só como referência para eu poder aplicar o comando, depois eu vou apagá-lo, tá? Então, agora nós vamos vir aqui no modificar, matriz, e dessa vez vai ser matriz polar, ok? Vou novamente lá selecionar meu objeto. Agora, uma vez clicado ali em cima do meu círculo, eu clico o botão direito do meu mouse, né? E ele me pede aqui na linha de comando para mim especificar o centro dessa matriz polar. Eu vou especificar, então, como sendo aqui, ó, a extremidade dessa linha de comprimento de 100. Observe que ele já me traz aqui 6 cópias, né, do círculo, aleatoriamente distribuída aí num ângulo de 360 graus. Então, vou vir aqui em cima, ó, número de itens, vou colocar 8, que é o que eu quero. E observe que ao colocar 8, ele já calcula para mim esse ângulo aqui de 45, né? O ângulo da distribuição ele fica automaticamente calculado aqui quando eu defino aqui o número de cópias, né? Distribuído em torno de 360, ok? Então, nesse momento eu já tenho a distribuição que eu precisava, tá? Se eu não quisesse que fosse distribuída em torno de um ângulo de 360, eu poderia simplesmente aqui, por exemplo, definir esse ângulo como sendo 180, ou seja, vai distribuir as 8 cópias no ângulo de 180 graus. Ele vai fazer para mim essa distribuição, ok? Só preciso mudar aqui esse ângulo aí, ok? Então, pessoal, o comando polar, matriz polar, ele se dá dessa maneira aqui que eu acabo de mostrar para vocês, tá, ok? Então, uma vez feito isso, a gente pode clicar aqui, vir aqui, apagar essa linha auxiliar e aí fazer a cotação, né, como a gente vinha, né, utilizando aí os comandos cota, como nós vimos na aula passada, tá bom? Então esse é o comando matriz, vou deixar esse vídeo para vocês poder consultar aqui e assisti-lo posteriormente aí.